sentar. O texto base da mensagem dessa noite está na Epístola aos Efésios, no capítulo 4, versos 4 a 9. Aliás, não é Efésios, é Filipenses, perdão. Alegrem-se sempre no Senhor, outra vez digo, alegrem-se. Que a moderação de vocês seja conhecida por todos, perto está o Senhor. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. O que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso ponham em prática. E o Deus da paz estará com vocês. Muito bem. Nós estamos examinando nestes dias à noite o ensino do apóstolo Paulo sobre a prática da oração. E o tema desta noite é vencendo a ansiedade por meio da oração. Trouxemos este assunto no início da pandemia e trazemos-lo novamente dentro desse contexto. Ou seja, o ensino do apóstolo Paulo sobre a prática da oração. Essa é a sexta mensagem com esse tema maior, e o tema menor, eu repito, é vencendo a ansiedade por meio da oração. O que acontece quando nós ficamos ansiosos? Quando nós ficamos preocupados? A versão que eu li fala: não fiquem preocupados, não estejam preocupados. Mas outras versões diz: não fiquem ansiosos por coisa alguma. Mas antes de chegar lá, o que acontece quando nós ficamos ansiosos? A ansiedade é caracterizada por desconforto físico, psíquico. O dicionário diz que é caracterizada pela agonia, por uma aflição, por angústia, por impaciência, inquietação, sofreguidão, avidez. Em contrapartida, nós temos aqui alguns mandamentos que nos incentivam a fazer exatamente o contrário, o que é um grande desafio para mim e talvez para você também. O primeiro mandamento é: alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. É significativo o fato de que nesta epístola o apóstolo Paulo usa esse verbo, o verbo alegrar-se, pelo menos 7 vezes. Pelo menos não, ele usa este verbo 7 vezes. E seria o caso de perguntarmos por que há necessidade de ter um mandamento para que eu e você nos alegremos. A alegria deveria ser algo natural em nós. Muito bem. Aparentemente não haveria razão para um mandamento como esse.
Todavia, se nós nos achamos ansiosos, nós estamos agoniados, estamos aflitos, angustiados e inquietos, impacientes, temerosos, desconfortáveis, e nessa situação é muito difícil nos alegrarmos. A ansiedade, então, impede que eu e você vivamos o que Deus nos dá hoje, quando nós nos antecipamos ao que pensamos, imaginamos que poderá nos suceder no dia de amanhã, ou daqui a alguns dias, ou quem sabe meses, anos. E agimos assim como se nós tivéssemos o controle destas coisas. E Jesus nos ensinou que basta a cada dia o seu mal. Então Ele manda que nós, no Sermão da Montanha, busquemos em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e que as outras coisas nos seriam dadas por acréscimo. Todas elas, todas as coisas. Então, a preocupação e a ansiedade nos impedem de viver o dia de hoje, tiram a nossa alegria do dia de hoje, impedem-nos de vivermos o melhor que Deus tem para nós hoje. E se nós deixamos de viver hoje o que Deus nos dá hoje, nós não sabemos se teremos amanhã. Eu não estou dizendo que você deve viver de qualquer maneira hoje, porque você não sabe. Não é aquele adágio que diz comamos e bebamos, porque amanhã vamos morrer. Não, não é por aí. Nós devemos viver o que Deus nos permite viver hoje, usufruir da melhor maneira o que Ele nos dá hoje, e deixando as preocupações para o que vem depois, porque não está em nós controlar essas coisas. Nós não temos o controle do futuro. Mas o medo e a insegurança nos levam a deixar de viver hoje, como quando nem sabemos, repito, se haverá amanhã. Por isso nós devemos viver o hoje de Deus, o hoje que Deus nos dá hoje, e o amanhã pertence a Ele. É por isso que quando estamos assim, nós ficamos tensos, ficamos estressados e é difícil ficar alegre. Mas o mandamento diz: alegrem-se sempre no Senhor. Sempre, sempre. Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Você pode pensar, é muito fácil dizer isso para os outros. Mas o apóstolo Paulo escreveu isso em momentos em que ele não estava bem, do ponto de vista humano. Se nós raciocinarmos do ponto de vista puramente do que vemos e sabemos, nós podemos perguntar como ele pôde viver assim. Filipenses 1:12 a 14 dizem assim: quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram têm até contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que toda a guarda pretoriana e todos os demais sabem que estou preso por causa de Cristo, e os irmãos, em sua maioria, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar a palavra com mais coragem. Então, essas palavras do apóstolo Paulo, recomendando que eu e você nos alegrássemos, elas foram ditas quando ele estava preso, estava algemado, preso, não sei aonde. Não só, era muito comum algemarem as pessoas em pedras, e eu não sei qual era o sistema adotado, o lugar onde ele estava preso, mas ele estava preso. Ele usa a expressão de algemas, alguém que está algemado, alguém que está preso.
em algum lugar. Então, o apóstolo escreveu essa epístola quando ele estava na prisão, e ele recomendou que nós nos alegrássemos. E ele fala 7 vezes nessa epístola sobre a necessidade de fazermos isso. Toda experiência tem 2 lados: o aspecto negativo e o aspecto positivo. Qual era o aspecto negativo? Ele estava preso. Como o apóstolo via sua prisão, a visão do apóstolo Paulo sobre a prisão era totalmente positiva. Quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram têm até contribuído para o progresso do Evangelho. O Evangelho está crescendo, de maneira que toda a guarda pretoriana e todos os demais sabem que eu estou preso por causa de Cristo. Todos sabiam quem ele era e o que ele estava fazendo ali, porque ele viver aquela situação. E o texto diz: e os irmãos, em sua maioria, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar a palavra com mais coragem. Ou seja, a prisão dele incentivou outros que estavam livres a falar com a ousadia de Cristo, mesmo correndo o risco de serem, como ele foi, preso. Então ele via na sua prisão a mão de Deus, permitindo que aquelas pessoas que estavam ali na prisão pudessem ouvir a palavra, o que de outra forma não seria possível. Nós temos muitos problemas quando focamos somente as dificuldades. Só conseguimos ver os aspectos negativos da questão, e toda questão não tem só um aspecto negativo. E por causa disso não conseguimos ver os pontos positivos do que nos cerceia, do que nos prende, do que nos tolhe. Eu não sei se vocês já pararam para pensar, nós estamos há mais de 6 meses com a nossa liberdade cerceada. Eu sei que alguns não estão nem aí para nada, e a gente vê isso facilmente porque eles vivem como se não estivesse acontecendo nada. E eu quisera viver assim, mas eu não consigo viver assim não. Mas tenho me esforçado também para não ficar preso e sem fazer o que Deus me chamou a fazer. E desde o início tenho me proposto a estar aqui como estamos agora. Isso não significa irresponsabilidade, mas significa o desejo de fazer o que eu entendo tenho que fazer. A vida tem que continuar, tem que seguir, temos que ter os determinados cuidados, mas nós não estamos numa situação de normalidade. Todos sabemos disso. E nós estamos, de certa forma, privados de uma série de liberdade que tínhamos antes de virmos a enfrentar essa situação que estamos vivendo nos últimos meses. Nós temos liberdade para ir e vir aonde queremos ir até certo ponto, mas nós temos que ter os determinados cuidados. Mas quais são os aspectos positivos que você tem tirado dessas experiências que você tem podido viver? Eu sei com certeza, Deus tem trabalhado bastante na sua vida, assim como Ele tem trabalhado na minha, desde o início, né? Aprendemos a nos virar em vários aspectos, aprendemos a improvisar, não aquela improvisação, uma má improvisação, fazendo as coisas de qualquer maneira, mas tivemos que nos virar para inventar, reinventar, recriar
se é que o homem recria alguma coisa, né? Mas o fato é que nós tivemos que sair de um estado ao qual nos achávamos acostumados e tivemos que buscar outros meios, outros modos, para que pudéssemos continuar a fazer a obra de Deus, no meu caso. E você também teve que buscar outras alternativas, não sei quais foram. Pais se viram obrigados, de repente, a estarem mais com seus filhos, a ensinarem-nos aquilo que eles deixavam por conta dos professores, e agora eles descobrem que eles devem fazer muito mais do que faziam ou fizeram durante toda a sua vida por seus filhos em relação ao ensino. Vão ter que estão gastando tempo com eles, tempo que não gastavam anteriormente. Muitos estão hoje muito mais próximos da sua família do que estiveram anteriormente. Isso com certeza obrigou muita gente a aprender a lidar com situações de estresse. E eu sei que cada um de nós teve uma experiência diferente uns dos outros, mas todos nós tivemos. Então nós vivemos dias inusitados, dias que nunca, jamais imaginamos em toda a nossa vida viveríamos. Mas uma coisa podemos ter a certeza: Deus não deixou o trono dele, Deus não deixou o seu governo, Deus não está imobilizado, Deus não está impedido de agir. Eu creio mesmo que Ele está em todas essas situações que nós temos vivido. E Ele tem permitido isso com um propósito que só Ele sabe. Eu não sei. Se você souber um dia, você me fala. Eu não sei se nós vamos saber disso aqui nesse tempo, ou se vamos um dia saber. Mas Filipenses 4,4 diz: alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Devemos nos alegrar porque o Senhor tem um controle. Alegrarmos porque o Senhor sabe o que faz e como faz. Alegrarmos porque você tem sido estimulado a buscar o Senhor, talvez como nunca antes você tenha buscado. E se você não está fazendo isso, você está perdendo uma grande oportunidade. Alegrem-se na certeza de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8,28 diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Mas vamos ao segundo mandamento: que a moderação de você seja conhecida por todos. Perto está o Senhor. Moderação, essa palavra normalmente não é muito usada no nosso vocabulário diário, mas ela é bem usada na Bíblia, e ela significa comedimento, é uma maneira de expressarmos também domínio próprio, é alguém que age com cuidado. Muito bem. Ao contrário da impaciência, da sofreguidão, ao contrário da convulsão emocional, o mandamento nos encoraja a aquietarmos-nos. Que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Uma atitude mais calma, mais tranquila, mais ponderada. Isso tem uma razão. O texto diz: perto está o Senhor. É uma citação do Velho Testamento, do Salmo 145, 18.
O texto diz: perto está o Senhor de todos que o invocam, de todos que o invocam em verdade. Perto. É interessante o que Jesus disse também quando ele falava aos seus discípulos no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 15, 16. Ele diz assim: eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vocês o conhecem porque Ele habita com vocês. Até então, habitava com eles, através de Jesus, no qual o Espírito de Deus habitava, mas não habitava ainda neles. Mas Jesus continuou: e estará em vocês. E no verso anterior, que eu li também, diz que: e eu pedirei ao Pai, lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. Então, embora o apóstolo Paulo esteja citando um texto do Velho Testamento, do Salmo 145, versículo 18, hoje nós podemos ter a certeza que o Senhor não está apenas perto, Ele está em mim e Ele está em você. É algo que excede em muito a minha e a sua compreensão, eu sei. É muito difícil para nós humanos querer entender como um Deus tão grande, Criador do universo, vem habitar em mim. Do ponto de vista humano é incompreensível, mas eu não tenho nenhuma dúvida disso. E se você tem Jesus, Ele habita em você, Ele está em você, Ele se move em você. Terceiro mandamento: não fiquem preocupados com coisa alguma. Eu disse que em uma outra versão diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Mas e aí, se ficarmos ansiosos, preocupados, inquietos e aflitos? O quarto mandamento traz a solução. O quarto mandamento diz assim: não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidas diante de Deus os pedidos de vocês pela oração e pela súplica com ações de graças. A ansiedade é o resultado de tomarmos para nós alguma coisa sobre a qual não temos qualquer controle. Neste caso, eu tenho que buscar a ajuda de quem tem o controle da situação e pode intervir, resolvendo o problema ou simplesmente me concedendo graça para suportar o problema. Nós estamos falando de Deus. Há casos em que Ele vai mudar o curso da situação, outros Ele me dará força para eu seguir em frente. Ele vai me dar graça para eu prosseguir em frente, enfrentando aquela situação que não vai ser mudada, mas eu vou ter graça de Deus para continuar. Ou então Ele vai resolver o problema. Não importa também o tamanho do problema, qualquer coisa que me inquiete, por mínima que seja, eu devo e posso levar ao Senhor. O texto diz: não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, em tudo. Então eu não devo me preocupar com coisa alguma, mas em tudo
fazer conhecidos diante de Deus os pedidos através da oração, com súplicas e ações de graças. É por isso que o Salmo 50:15 diz assim: invoque-me no dia da angústia, eu o livrarei e você me glorificará. Quantas aflições e momentos angustiosos você terá vivido nesse período? Eu não sei de você, mas ontem mesmo eu vivi uma situação dessa. E se você quer saber, aparentemente não tinha nenhuma razão. De repente veio uma angústia. Isso já aconteceu outras vezes, já tive a oportunidade de compartilhar com os irmãos em outras ocasiões. Mas ontem, exatamente ontem aconteceu. Eu estava preparando essa mensagem quando eu fui tomado de uma angústia, de uma ansiedade, de algo que eu não sabia descrever, que me tomou assim por inteiro, e eu clamei a Deus e pedi que Ele viesse em meu socorro, porque eu não sabia o que estava acontecendo e nem sabia por que estava assim. Eu compartilhei isso com a Ana Bia. Ela tinha que sair para uma determinada finalidade. Quando ela voltou, ela perguntou como estava. Eu falei: estou bem. Aquilo que eu estava sentindo desapareceu totalmente. Interessante que ela esteve com uma pessoa que estava assim também. Eu sei que muitas vezes Deus nos dá determinados sentimentos de pessoas pelas quais Ele quer que nós intercedamos, nem sempre entendemos isso. E se você muitas vezes não sabe por que você sente determinadas coisas, você ora por você. E ora também por alguém que esteja passando por aquela situação, porque você pode estar sentindo o que ela está sentindo. E você pode ser usado como um meio para Deus alcançar aquela pessoa que Ele quer libertar através da sua oração, mesmo que você não saiba quem é. Mas o texto diz: não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês pela oração e pela súplica com ações de graças. Eu citei o Salmo 50:15, diz: invoque-me no dia da angústia, eu livrarei e você me glorificará. Muito bem. Quando é que você ficou angustiado durante esses dias? Eu não sei. Eu recebi alguns pedidos de oração em que as pessoas revelaram estar vivendo situações muitas vezes de pânico, de uma insegurança total, de uma aflição de alma sobre as quais elas não tinham controle. Mas quando você coloca o que você está experimentando diante do Senhor, você vai experimentar paz. O texto diz: invoque-me no dia da angústia, eu o livrarei, e você me glorificará. Então, não importa o que você viva, onde você viva, o que você esteja vivendo, você pode e deve clamar ao Senhor, e Ele vai te socorrer. Eu já disse aqui em outras ocasiões, que não apenas em situações de angústia, mas já vivemos como casal muitas situações em que nós não sabíamos o que fazer. E nós clamamos a Deus e a resposta veio imediatamente, não foi uma nem duas vezes, não. Então, nós precisamos colocar as nossas necessidades diante de Deus, sabendo que Ele nos ouve, que Ele tem prazer em atender, em acudir. Isso não está aqui por acaso, não é? O inimigo é mestre em trazer medo, em fomentar pânico, e às vezes por nada.
Vale a pena então pedir ajuda a quem pode nos ajudar. Romanos 8,15 diz assim: porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam um espírito de adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. Abba, Pai, Abba é Pai no aramaico, e a segunda expressão Pai é Pai mesmo, no grego. Então temos uma expressão no aramaico e outra no grego, significando a mesma coisa. E alguns têm entendido que é como se dissesse pai, pai ou papai. Ou seja, nós somos filhos, e como filhos de Deus nós podemos pedir ajuda aos nossos pais. Pai, me socorre. Pai, me assiste. Pai, me ajuda. Eu estou aflito, estou com medo, estou inseguro. Eu não sei o que fazer. Vem me ajudar. Não é assim que uma criança faz? A criança não tem nenhuma dificuldade de esconder os seus sentimentos. Nós adultos é que temos uma dificuldade enorme de fazermos de fracos. Fazemos? Não, nós somos fracos. E quando eu digo que nós somos fracos, em nós acabamos de cantar: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas nós não podemos nos esquecer que esse texto foi colocado num contexto em que Paulo experimentava situações adversas. E ele diz que aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. E foi na própria epístola aos Filipenses que ele disse isso. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei ter muito e sei ter pouco. Acho que vale a pena ler o texto. Filipenses capítulo 4. Ele diz assim: fiquei muito alegre, verso 10. Fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, nasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava oportunidade. Digo isso não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade, sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. É esse o contexto. Então, o texto de Romanos 8,15 diz assim: porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam um espírito de adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. Então nós podemos clamar ao Pai e falar com Ele da nossa angústia. E ao clamarmos, nós receberemos a resposta dele e poderemos então glorificar o Senhor como Ele nos sugeriu. Invoque-me no dia da angústia, eu livrarei e você me glorificará. Mas o texto recomenda: não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica com ações de graças. Ações de graças na certeza de que o problema agora é de Deus e não mais meu. Não por irresponsabilidade, mas porque eu entreguei o problema nas mãos de quem pode ouvir e vir ao encontro dos meus temores.
O resultado da entrega de nossas necessidades e aflições a Deus é sermos invadidos pela paz de Deus. Essa é a promessa de Deus para nós. Vejamos o que diz o texto: e a paz de Deus, todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Por que eu vou ter paz? Olha, se eu tenho um problema, eu não sei como resolver, eu não tenho como resolver, então eu entrego nas mãos de quem pode resolver, e uma vez que eu entrego, eu vou ter paz. Paz nele, não a minha paz, é a paz dele, é a paz de que está em boas mãos. Eu entreguei para quem pode resolver. No Evangelho de João, capítulo 14, verso 27, Jesus disse: deixo com vocês a paz, a minha paz lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo a dá, que o coração de vocês não fique angustiado nem com medo. Deixo com vocês a paz, a minha paz vos dou. Essa saudação de Jesus foi uma constante em várias ocasiões, inclusive após a sua ressurreição. Ele apresentou-se diante dos discípulos e disse: paz seja com vocês. Ele disse isso mais de uma vez, depois da sua ressurreição. Quinto mandamento: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Nós temos que ter muito cuidado com o que lemos, com o que ouvimos e com o que vemos, para não sermos contaminados com aqueles que gostam de aterrorizar as pessoas. E nós temos uma pessoa que é mestre em fazer isso, e é o próprio inimigo. O tempo todo ele busca fazer isso. Ele busca trazer conflitos, busca trazer terror, e o propósito dele é esse, porque ele veio para roubar, matar e destruir. Enquanto que Jesus disse que eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então eu tenho que ter muito cuidado com o que eu ouço, com um monte de notícias que continuam a existir. Existem pessoas que só gostam de falar coisas ruins, que só dão notícias ruins porque as outras não causam impacto. Me parece que o povo anda em busca dessas notícias, porque você tem o que você gosta de ouvir. E se você ouve essas coisas é porque você está gostando de ouvir, não é? Então nós temos a possibilidade de mudar, se estamos vendo uma televisão, mudar de canal, estamos ouvindo qualquer coisa, mudar. E eu não quero ouvir isso e não vou ouvir, porque não vai me edificar, não vai me abençoar. Nós temos que ter então cuidado com o que ouvimos, lemos e vemos. É por isso que é importante nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Nós temos que ter o cuidado de passar tudo por um filtro que Deus recomenda que nós passemos. O verso 8 diz assim: irmãos, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro. Então eu tenho que perguntar: o que eu estou ouvindo é verdadeiro? Ou é fake news? Ou é invenção de alguém? Ou é para aterrorizar, é para me afligir, é para me preocupar, é para me inquietar? Primeiro, é verdadeiro ou não? Como é que eu vou saber? Nós vamos ver como vamos saber isso já já. A segunda coisa, é uma coisa respeitável, é algo bom, é algo que vai edificar, é algo honrado, é algo que é digno, é algo que é justo, é correto.
é puro, é de boa fama, a fonte é confiável, é uma coisa boa, tem alguma virtude nisso, é algo que provoca o louvor a Deus, é algo que pode ser elogiado. Se não passar nesse crivo, se não passar nessa peneira, se não passar nesse filtro, não vem de Deus, porque Deus não lança essas coisas. Olha, Deus traz o que é verdadeiro, Deus traz o que é respeitável, aquilo que é justo, o que é puro, o que é amável, o que é de boa fama, o que tem virtude, o que é louvável. Então, essas coisas vêm de Deus. E se o que eu estou pensando, se o que está me vindo à mente não procede, não passa nesse filtro, então eu posso saber, isso não veio de Deus. Porque Deus não aterroriza, Deus não amedronta, Deus não acusa, Deus não vem para derrubar ninguém, Ele vem para abençoar. E se Ele tem que corrigir você, Ele vai corrigir você com brandura, com amor, porque é assim que a Bíblia recomenda que nós façamos e é assim que Ele faz com a gente. Ele chama a gente assim num canto e fala, olha Paulo, o que você está fazendo aí, sei não, viu? Sei não, ele não diz sei não, porque isso aí é coisa do homem, mas ele vai mostrar para mim que ele não está feliz com aquilo que eu estou fazendo, mas ele não vai colocar o dedo em mim e falar assim, olha, você tá mal, hein? Não, ele vai falar, olha, não, eu quero coisa melhor de você, eu quero isso, eu quero aquilo. Mas vai falar com mansidão, vai falar com doçura, vai falar com amor. Agora o inimigo, ele leva você ao pecado e depois fica com o dedo em cima de você, acusando você, trazendo temor, medo, insegurança. Então, se passar neste filtro, então eu devo pensar nisso. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Agora vem a pergunta, como vamos filtrar o que ouvimos para sabermos se é bom ou mal? Se é de Deus ou se vem do maligno? Sexto mandamento. Ponham em prática a palavra de Deus. Ponham em prática a palavra de Deus. Veja o que diz o texto. O que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso ponham em prática. E o Deus da paz estará com vocês. O que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso ponham em prática. O que é que Paulo estava dizendo? Olha, ponham aquilo que vocês ouviram, que eu ensinei para vocês, ponham isso em prática. E o que é que Paulo ensinou para eles? É o que hoje nós conhecemos como palavra de Deus. Já dissemos anteriormente que no tempo do apóstolo Paulo, o ensino era praticamente todo ele oral, ou seja, era transmitido de pessoa para pessoa. A Bíblia veio a existir como nós a conhecemos hoje, após a invenção da imprensa por Gutenberg, e ela foi impressa pela primeira vez em 1460 depois de Cristo. E ela levou 5 anos para ser feita. Foi a primeira vez que se usou o que veio a ser chamado de tipografia
Significa você selecionar vários tipos, com várias letras, até formar uma palavra inteira e formar frases e formar o que veio a ser um livro. Isso aconteceu pela primeira vez em 1460 e levou 5 anos para se fazer isso. O que existia até então eram e você saber que o primeiro livro a ser impresso no mundo foi a Bíblia. Nada mais, nada menos do que a Bíblia. Ela foi uma Bíblia que era conhecida como Vulgata Latina. Foi escrita em latim e ela foi traduzida do grego para o latim e foi assim que ela chegou, foi a primeira Bíblia. Muito bem. O que existia até então eram as escrituras do Velho Testamento, em vários manuscritos, em rolos, aos quais tinham acesso apenas algumas poucas pessoas que tinham condições de ter estes manuscritos. No tempo de Jesus, os escribas eram os copistas que copiavam as escrituras. Esses escritos dos escribas eram lidos nas sinagogas e era assim que a palavra de Deus era ouvida. Quando Paulo foi levar o Evangelho aos que vieram a se tornar os cristãos de Bereia, Atos 17:11 diz assim: ora, estes de Bereia eram judeus, eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. O que é que os bereanos fizeram? Eles examinaram o que o apóstolo Paulo dizia para ver se batia com as Escrituras, as profecias do Velho Testamento. Ele mostrava que Jesus viera em cumprimento a estas profecias. Então eles iam lá e conferiam para ver se era realmente assim que estava escrito lá. Eles tinham que buscar as escrituras. Onde eles faziam isso? Na sinagoga. Talvez conseguissem com o líder da sinagoga e tivessem de alguma forma acesso a estes escritos, que não era uma coisa que todo mundo tinha. Os ensinos do apóstolo Paulo eram transmitidos pessoalmente quando ele estava em algum lugar, ou através de suas cartas, que hoje formam quase todo o Novo Testamento. Ele escreveu pelo menos 13 epístolas, talvez 14, se considerarmos a epístola aos Hebreus como sendo escritas por ele. Aliás, ele não escreveu. Alguém escrevia e ele assinava, porque ele tinha problema de visão. Muito bem. Então, os ensinos de Paulo passavam de uma igreja para outra. Veja o que diz Colossenses, capítulo 4, versos 15 e 16. Saúdem os irmãos de Laodiceia, bem como Ninfa e a igreja que se reúne na casa dela. E depois que esta carta tiver sido lida entre vocês, façam com que seja lida também na igreja dos Laodicenses. E vocês leiam também a carta que vier de Laodiceia. Então, uns liam as cartas que o apóstolo Paulo enviava para uma e para outra igreja, e assim essas cartas chegaram até nós. Hoje fazem parte de um todo. Os ensinos de Paulo, então, eram assim passados de uns para os outros. Nós devemos, então, hoje, não é diferente, nós devemos conferir tudo que ouvimos com as Escrituras. É por isso que eu insisto e tenho insistido com vocês, leiam as Escrituras todos os dias.
Porque todos os dias você recebe 1000 informações e você tem que passar essas informações pelo crivo, pelo filtro, pela peneira da Bíblia, para ver se o que eu e você estamos ouvindo é de Deus ou não. Se não for, você descarta. Se for, tome para você. As coisas de Deus são boas, são edificantes, são confortantes, são encorajadoras e não são para destruição. Conclusão. Nesse trecho nós encontramos 6 mandamentos. O primeiro, alegrem-se sempre no Senhor, outra vez digo, alegrem-se. O segundo mandamento, que a moderação de você seja conhecida por todos. Perto está o Senhor. Terceiro mandamento, não fiquem preocupados com coisa alguma. Quarto mandamento, em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês pela oração e pela súplica com ações de graças, porque o resultado disso vai ser a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Quinto mandamento, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. E o sexto e último mandamento, o que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso ponham em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Ponham em prática as Escrituras. Essa semana eu estava ouvindo uma pregação e a pessoa dizia que a questão básica não é o que ouvimos também. O problema é se ouvimos aqui e entra por aqui, sai por aqui. A maior parte de nós, quando saímos da igreja, será que nós sabemos o que foi falado aqui? Se você não ouviu com a preocupação de pôr em prática, o resultado vai ser que você simplesmente veio cumprir uma obrigação, satisfazendo uma consciência talvez que sente a necessidade de estar aqui para satisfazer uma necessidade, para cumprir um dever diante de Deus. Você vem, ouve, mas não tem nenhum propósito de pôr em prática, então não vai adiantar nada. Eu e você devemos colocar em prática aquilo que ouvimos, porque senão nós seremos meros ouvintes e não praticantes. Esquecer disso, como diz Tiago na epístola que ele escreveu. Então temos que ter o cuidado de viver a palavra, de pô-la em prática. Isso não significa que vai ser fácil. Viver a palavra implica em depender de Deus, implica em buscar em Deus a graça para poder vivê-la. Nós não podemos vivê-la por nós mesmos. Ela só pode ser vivida, já temos dito, pelo próprio Senhor Jesus, por meio do seu Espírito, que habita em nós. Então nós temos que pedir que Ele nos ajude a fazer. Não é algo fácil. E nós não seremos, enquanto aqui estivermos perfeitos. Não vamos chegar ao ponto de, não preciso mais de nada, já sei tudo e já pus tudo em prática. Não vai ser aqui neste mundo. Mas este é o alvo de Deus para mim e para você. É isso que eu e você devemos buscar. E é nessa direção que temos que caminhar. Eu convido você a curvar a sua cabeça e a falar com Deus sobre o que você tem ouvido nesta noite. Senhor, nós louvamos o Teu nome pela Tua palavra.
queremos ser praticantes da palavra, queremos guardá-la em nossos corações e queremos vivê-la no nosso dia a dia e pedimos que o Senhor nos ajude, nos concedendo graça, misericórdia. Pedimos que o Senhor venha em socorro às pessoas que se acham ou se acharem aqui aflitas, ansiosas, preocupadas, que Tu recebas aquilo que elas trazem diante de Ti, que o Senhor receba e acolha as suas petições, as suas necessidades, os seus anseios, os seus medos, as suas angústias, e que o Senhor venha socorrê-las. Que o Senhor use de misericórdia, conceda-nos graça, para não nos deixarmos levar por nada que não proceda de Ti. Ajuda-nos a Te buscar de coração, a amar a Tua palavra, a conhecê-la, a desejá-la mais do que qualquer outra coisa. Leva-nos pelo caminho que o Senhor quer que andemos e ajuda-nos, porque precisamos de Ti. Pedimos que, quando sairmos daqui, que o Senhor nos guarde, nos proteja, nos livres do mal, que o Senhor nos mantenha bem junto do Teu coração e nos ajude a andar contigo, a viver contigo, a depender de Ti e a fazer a Tua vontade. Nós oramos crendo que nos ouves, estamos persuadidos de ser ouvidos, não porque tenhamos méritos, mas pelos de Jesus. É no nome dele que oramos. E agora, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus sejam sobre todos nós, agora e para todos sempre. Amém. Vamos ficar em pé e vamos cantar